Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Nós estamos começando aqui mais uma EBD sobre os milagres de Jesus. Antes da gente começar a nossa EBD, como de costume, preparem um caderno de vocês, a Bíblia, e se vocês tiverem a revistinha, preparem também para a gente estar se comunicando, anotando e acompanhando a palavra de Deus aqui na nossa Bíblia, tá bom? E antes de começar, vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma manhã na tua presença. Pai, essa EBD, Deus, eu tenho certeza que ela será especial. Senhor, nós vamos falar mais um milagre, ó Pai. Nós vamos falar sobre mais um milagre que o Senhor fez aqui entre nós e ficou registrado. Que nós possamos aprender, Jesus, e colocar em prática todos os aprendizados, Jesus, que possa eternizar todo o conhecimento que vem de Ti. Espírito Santo, fica conosco agora. Eu te peço, desde já te agradeço, e é tudo pelo Teu santo nome. Amém. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um milagre muito legal. E o tema da nossa EBD hoje é: tudo é possível para quem tem fé. Já falei com vocês sobre fé, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre fé, porque a fé ela está muito atrelada ao milagre, ela tem uma ligação direta ao milagre. E antes da gente continuar, eu preciso que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Marcos. Vou abrir junto com vocês hoje, para darem tempo para vocês abrirem. Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. E o versículo hoje é o 23. Eu vou ler o versículo e depois a gente vai fazer os exercícios, tá? Pra gente gravar, fazer a memorização desse versículo, tá bom? Então, Marcos, no capítulo 9, o versículo é o 23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu vou ler mais uma vez pausadamente e eu quero que você leia comigo agora, tá? Vamos lá? Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Galerinha, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre fé. E a história que nós vamos falar hoje, sobre o milagre que nós vamos aprender hoje, se encontra também em Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 até o 29, tá? Então, caso você queira ler depois que nós aprendemos um pouco mais sobre essa história, eu recomendo muito que vocês leiam para marcar de fato isso na vida de vocês. Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a importância da fé dentro dos milagres, tá? Nós vamos falar sobre um jovem que sofria com espíritos imundos. Naquela época, a Bíblia relata que os espíritos imundos faziam ele debater muito, né? Até mais pra frente, o pai dele fala que ele se debatia tanto que jogava ele pro fogo para tentar matar ele e também na água para tentar afogá-lo. Se a gente for jogar para os dias atuais, era como se ele tivesse convulsões, tá? E naquela época tinha uma doença que hoje ainda existe. Ela é muito comum, que tem bastante sintomas de convulsões, que ela é chamada de epilepsia. Porém, pessoal, não há comprovações que ele tinha isso e, sobretudo, havia espíritos malignos nele, até porque Jesus curou aquele menino. Já tô dando um spoiler aí do que vai acontecer daqui pra frente, hein? Voltando aqui, pessoal, sobretudo, ele tinha um espírito maligno e a Bíblia vai nos ensinar a importância da fé que nós devemos ter dentro do milagre através da vida deste garoto. Naquela época, como ele tinha esse espírito, infelizmente, ele causava vergonha para a família dele e a família dele não era bem aceita dentro da sociedade,
infelizmente por conta dos espíritos malignos que estavam neste menino, tá? Antes da gente começar, a gente vai tentar relembrar o que é fé. A fé em si, ela é tudo aquilo que eu creio, mas não vejo. Fé é ter confiança em Deus, é acreditar em Deus, mesmo quando a gente não enxerga aquilo que o nosso coração quer tanto, tá bom? Então, sempre é muito importante nós orarmos sempre com muita fé e praticarmos a fé no nosso dia a dia, tá? Vamos lá, pessoal? Vou ler aqui um pouquinho para vocês essa história e depois a gente vai fazer alguns comentários do que a gente aprendeu nessa EBD, tá? Certa vez, Jesus se retirou para o monte alto com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ao voltarem, foram ao encontro dos outros discípulos e os viram cercados por uma multidão discutindo com alguns mestres da lei, os escribas, tá bom? Ao ver aquela confusão, Jesus perguntou o que estavam discutindo. Ele, porém, não ouviu a resposta de seus discípulos, pois um homem que estava entre a multidão lhe contou o motivo daquele todo alvoroço. Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Ao ouvir o triste relato, Jesus disse: gente sem fé. Em seguida, pediu para ver o menino, mas ao chegar diante de Jesus, o espírito sacudiu o menino com muita força e o fez rolar no chão, com a boca espumando. Jesus perguntou ao pai desde quando o menino estava daquele jeito. Muito triste, o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas, se o Senhor pode, então ajuda-nos, para que nós possamos trazer a cura sobre ele. Tenha pena de nós, tenha misericórdia de nós. Jesus disse àquele homem: tudo é possível para quem tem fé. Então o pai respondeu: eu tenho fé, ajude-me a ter ainda mais. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso, todos diziam que ele havia morrido, mas Jesus pegou o menino que acabara de ficar liberto pela mão e o ajudou a ficar de pé. Galerinha, para que Deus realize milagre, é preciso ter uma atitude de fé vinda de nós. Deus, ele pode ter, ele não pode, não é que ele não pode, ele tem, tá? Me enrolei um pouquinho. Deus, ele tem o poder sobre todos os problemas, ele tem a solução para todos os problemas, ele tem a cura para todas as doenças, ele tem o poder sobre todos e ele pode fazer tudo. É necessário que nós tenhamos fé para acreditar naquilo que nós ainda não vemos. Se você ainda não enxerga uma cura, Deus, ele tem essa cura. Tenha fé que ele vai trazer a cura sobre você, sobre os seus colegas e sobre a sua família. Pessoal, essa foi a nossa EBD. Eu espero de coração que vocês tenham aprendido algo muito importante e que nós possamos colocar em prática a nossa fé durante o nosso dia a dia. Vamos finalizar com uma oração? Vamos lá. Jesus, obrigada por mais uma EBD. Senhor, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está nos tocando, nos motivando a cada vez mais termos uma fé inabalável e quebrarmos com barreiras, Jesus. Pai, eu acredito que o Senhor possa nos ajudar e eu tenho fé que nós vamos colocar essa palavra em prática. Jesus, nos guarda, fica conosco. Eu te peço e eu te agradeço, tudo pelo Teu santo nome. Amém. Pessoal, muito obrigada por ter ficado nessa EBD, nos ter acompanhado e ter aprendido. Todo aprendizado é muito importante para que a vida de vocês esteja na plena vontade do Senhor. Eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém.